O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: por que esta gente pede um sinal? Em verdade eu vos digo, a esta gente não será dado sinal, nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra. Podemos nos sentar e cantar mais uma vez o refrão lindo desse salmo. Você aqui, você em casa. E mole a Deus agora esse sacrifício de louvor com as suas palavras, com o seu canto. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Cante isso, solta a tua voz. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Imola a Deus um sacrifício de louvor. Só você cantando, imola a Deus. Imola a Deus um sacrifício de Imola a Deus um sacrifício de louvor. Querido irmão, querida irmã aqui presente, querido Padre Cleidmar, que eu já saudei também aqui no início, quem nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos começando o nosso cerco de Jericó, nesse dia de inverno, aqui em São Paulo. É mais prático você tomar café da tarde, né? Tudo tem um lado positivo. Joga um ovo no asfalto e frita automaticamente, né? Dentre outras coisas positivas que esse clima nos apresenta, não é? Tem gente que fala assim: ah, padre, quando tiver muito calor, fecha os olhos, imagina que você está na praia. Eu fiz isso esses dias, só que eu estava na Marginal Tietê. A hora que eu abri os olhos, a praia era meio cinza, que eram as águas do rio Tietê, né? Gente, brincadeiras à parte, graças a Deus, a igreja hoje nos presenteia com uma liturgia muito bonita, muito rica de significado para todos e cada um de nós, você aqui, você em casa. Todo mundo, queira ou não queira, precisa se relacionar. E a maioria das realidades na vida da gente acaba acontecendo, tanto positivas quanto negativas, acabam partindo muitas vezes deste campo fantástico que é a relacionalidade, os relacionamentos humaos. Você pode dizer: padre, mas eu não sou casado. Tudo bem, mas você não se relaciona no seu trabalho? Você não se relaciona com seu pai, com a sua mãe, com o seu vizinho, com aquele que partilha a vida com você de alguma forma? A gente se relaciona no metrô. E como a gente se relaciona no metrô, né, gente? Grudado aqui em São Paulo, dependendo da hora. A gente se relaciona no ônibus, a gente se relaciona no avião. Todos e cada um de nós nos relacionamos. E no primeiro dia do nosso cerco de Jericó, querido irmão, querida irmã, você aqui, você em casa, nós já estamos refletindo sobre, claro, a queda das muralhas, mas a gente não pode ceder à tentação de achar que as muralhas são somente espirituais. Existem muralhas, obviamente, que são concretamente espirituais, mas existem muralhas que começam também em nós, dentro de nós, na forma como nós olhamos a vida, nos relacionamos com a realidade, com as pessoas. E a primeira leitura de hoje, de maneira muito singular, ela nos apresenta uma fonte de reflexão muito profunda, muito rica. A leitura que nos apresenta a figura desses dois irmãos, Caim e Abel. Gente, essa leitura é trágica e ao mesmo tempo
eu me admiro com a sobriedade e com a profundidade expressa em todos os livros da Sagrada Escritura. A Bíblia não é um gibizinho que mostra somente histórias bonitas. A Bíblia não oculta nenhum dos dramas humanos. A Bíblia apresenta pessoas vivendo depressões. A Bíblia apresenta histórias de adultério, histórias de assassinato, histórias de morte. E hoje ela apresenta o primeiro fratricídio da história. Um irmão que matou o outro. E infelizmente não foi o único. Foi o primeiro, mas não foi o único. Vira e mexe, nós ouvimos notícias como essas. E a primeira leitura, meus irmãos, quero me deter sobre ela nessa reflexão de hoje. Ela é tão profunda porque ela nos leva a entender a dinâmica da tentação em nós. Como eu dizia, o tema do cerco de Jericó de hoje, desse dia, é derrubar as muralhas através do amor e do cuidado. Porque não é só com oração que você derruba a muralha dentro de casa. Você pode derrubar o outro às vezes, se você reza e não é delicado, ou não tem gentileza, ou não tem amor para lidar com ele dentro de casa. Então, muitas vezes nós vamos rezar, mas nós também precisaremos agir dentro de casa, de maneira assertiva, de maneira inteligente, de maneira paciente, de maneira, sobretudo, caridosa. Como disse São Paulo aos Colossenses, o amor é o vínculo da perfeição. Então nós vamos entender como o mal começa a agir dentro de nós, porque as coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Olhemos, analisemos essas duas figuras, Caim e Abel. O que aconteceu? Ambos eram irmãos e ambos ofereceram a sua oferenda a Deus. Existem estudiosos, exegetas que vão além, que trazem algumas interpretações, como dizendo que Caim não foi tão zeloso na sua oferta, que Abel tinha sido mais zeloso, tinha dado o melhor, mas eu não quero entrar nesse mérito, porque é difícil você ir muito além do contexto bíblico, não é? Porque o livro do Gênesis também traz narrativas que não estão ali centradas no período histórico. Mas o que aconteceu? Abel apresentou as suas oferendas, depois veio Caim e apresentou as suas oferendas. E a narrativa bíblica diz que Deus se agradou mais da oferenda de Abel do que da de Caim. E qual foi o caminho, meu irmão, minha irmã? Qual foi a trajetória que o mal utilizou dentro de Caim para levá-lo à atitude? Porque a atitude ali é o ponto final. E não adianta você combater só a atitude. Eu já usei essa analogia aqui. É como o bombeiro que vai apagar um incêndio e fica mirando a água na fumaça. Vai apagar o incêndio? Mas se ele ficar mirando só no fogo, ele vai apagar o incêndio? Claro, ele vai ter que diminuir as chamas, mas ele tem que mirar a água no foco do incêndio, quando for possível, claro. Porque muitas vezes a fumaça é uma manifestação exterior do fogo, que ainda não é a causa principal. Às vezes o que precisa ser combatido não é nem o fogo nem a fumaça. Às vezes não, todas as vezes, não é? Mas é a realidade que está realizando a combustão ali. Ou a borracha, a madeira, alguma coisa que está gerando aquele foco de incêndio. Nós vemos a fumaça, que é a atitude de Caim. Mas qual foi o caminho, meu irmão, minha irmã, que o mal percorreu dentro de Caim? Em primeiro lugar, vamos analisar. Caim olhou para o seu irmão. Primeira atitude, ele se comparou. Eu gosto de usar aquela frase de Kierkegaard que diz que toda a infelicidade humana começa na comparação. E como a gente tem a tendência a se comparar, não é, gente? Não, claro, aqui não, em outros lugares que o padre anda, né? Principalmente as mulheres aqui não se comparam com as outras, eu sei, né? Nem bolsa, nem cabelo, nem nada do gênero, tá? Olha lá, podia tropeçar nesse salto e cair. Não fala, mas pensa, né? Vai pensando. Primeira atitude, ele se comparou. E por se comparar, e se comparou no sentido negativo, né? Ele é melhor que eu, porque ele tem e eu não tenho. A comparação, ela é injusta, porque cada um está vivendo um processo, né? Por exemplo, tem dois irmãos, um tem um temperamento, o outro tem outro, um faz uma coisa bem, o outro faz outra coisa bem, um amadurece com tal idade, outro amadurece posteriormente. Mas primeira atitude, ele se comparou. Segunda atitude, ele se sentiu inferior. E filho, filha, o que acontece quando eu e você nos sentimos inferiores? Isso é sinal do quê?
É sinal que Caim estava ouvindo somente a voz das suas feridas interiores. Porque ninguém se sente inferior por nada. A ferida de hoje, ela é nada mais do que um eco da ferida de ontem. Quem sabe Caim, vou fazer uma analogia aqui, né? Na época de Caim não tinha essas coisas, mas quem sabe Caim, quando entrou na escola, se sentiu ridicularizado, inferior diante dos meninos, não é? Principalmente a gente quando é adolescente, é ou não é verdade? Adolescente é coisa... A minha sobrinha mesmo, quando ela era adolescente, a coisa mais linda, mas olhava no espelho, ai, o rosto perfeitinho, aí tinha uma pintinha aqui. Não acredito que tem essa pinta. Falei, minha filha, essa pintinha não é nada. Mas, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu tenho quase 2 metros, e na adolescência eu comecei a crescer desproporcionalmente. Aí tinha época que eu olhava no espelho e falava, nossa, meus braços estão parecendo que está maior que a perna. Está chegando quase na canela. Às vezes tinha uma ferida lá na história de Caim. Quem sabe lá na sua infância, na sua vida pregressa, algum momento da história dele, com certeza ele se sentiu inferior. Com uma visão certa ou errônea, porque nem todas as vezes que você se sente inferior, você é considerado inferior pelos outros. Às vezes os piores demônios estão dentro da tua cabeça, estão dentro de nós. Às vezes o pai nem desprezou o filho, mas o filho se interpretou desprezado. Uma interpretação obviamente equivocada, uma percepção equivocada, mas acontece. Caim se sentiu inferior, ouviu a voz das suas feridas emocionais. Terceira realidade que aconteceu com Caim, ele consentiu na inveja. E eu já preguei sobre isso aqui, que a inveja é um terrível mal que nos leva a atitudes autodestrutivas e sobretudo destrutivas com as outras pessoas. Depois de consentir com a inveja, que é um sentimento, você vê que o mal nunca para em si mesmo, né? Como diz o ditado, né? Desgraça pouca. Um sentimento ruim vai gerando outro. Depois de sentir a inveja e de consentir nessa inveja, o coração dele deu origem, deu à luz, ali vamos usar essa analogia, à amargura. E depois de gerar amargura, por fim, culminou na raiva. O texto bíblico, no versículo 6 e 7, diz que Caim sentiu cólera. Você já viu alguma pessoa sentindo cólera? Saindo fogo pelas ventas? Sim ou não? Já viu? Dá vontade de nunca mais ver, né? Quando você encontra aquela pessoa encolerizada. E tudo o circo estava armado dentro de Caim. Aí depois de tudo acontecer dentro dele, ele decidiu tramar o mal. Aí começou o fogo. Levar o irmão lá para o campo, vamos ali comigo. E depois do fogo veio a fumaça. Matou o irmão. Mas ele não teria matado o irmão fora se antes não tivesse matado o irmão dentro. Por isso que o texto bíblico, com muita sabedoria, está revelando para mim e para você, que é aqui, no coração, que todo e verdadeiro combate começa. Repita comigo, é no coração. Mais forte, é no coração. Que todo verdadeiro combate começa. E é aqui dentro que eu preciso lutar. Lutar com as armas certas. Filho, filha, é muito sutil esse processo. E olhando para os padres do deserto, homens que viveram uma espiritualidade fantástica, de alguma forma os padres do deserto sinalizavam que existem 3 raízes, 3 lugares dentro de nós, nos quais toda e qualquer batalha começa. Primeiro lugar, aqui ó, Santa Teresa d'Ávila dizia, a imaginação é a louca da casa. Um dos maiores campos de batalha na vida humana é a cabeça, porque a cabeça faz você ver o que não existe, faz você criar coisas que não existem. A inveja começa antes, começa aqui. Onde? Começa aqui. Os padres do deserto falavam, cuidado, blinde a sua mente, porque senão o mal entra e depois que ele entra, a bagunça está feita. Segundo lugar que os padres do deserto diziam que a gente precisa vigiar, todos e cada um de nós, o nosso olhar. E aí é complicado, né? Claro que aqui nessa igreja não tem ninguém assim que tenha dificuldade, vê o que não existe, ou vê demais, ou olha o que não deve, não é?
aquele olhar, como Jesus dizia no Evangelho, o olho é a lâmpada da alma. Segundo ponto no qual toda a batalha começa, nos olhos. Porque o que aconteceu com Caim? Ele olhou o seu irmão com malícia. Ele tramou, aquilo foi começando dentro dele com uma força incrível, admirável, mas começou no olhar. Terceiro ponto, terceiro lugar, no qual, como dizem os padres do deserto, o mal começa e a gente precisa combater nas emoções. Nas emoções. E aqui a gente pode usar a figura coração. Claro, é uma figura de linguagem, né? Mas o coração é um órgão que bombeia o sangue. Mas do ponto de vista emocional, aqui muitas vezes está uma bagunça. E é aqui dentro, na cabeça, nos olhos e nas emoções, que nós vamos aprendendo a ganhar ou perder. Que nós vamos travando batalhas que nos fazem exitosos, vitoriosos ou não. Gente, e a narrativa dessa leitura é muito séria. Porque é ou não é verdade que eu e você, muitas vezes na nossa casa, temos vontade de um pouco fazer o que Caim fez? O que Caim fez? Caim seguiu a mentalidade moderna. Caim simplesmente resolveu o problema, não é? Resolveu o problema. Eu e você muitas vezes, claro, pode ser que você não pegue no pescoço do teu marido, dá vontade, mas não faça isso por amor de Deus, né? Nem da sua esposa, uma massagem assim na garganta, deixa calma, conversa, dialoga que é melhor. Pode dar até vontade, pode ser que você não faça isso. Mas muitas vezes nós matamos o outro dentro de nós. E nós vamos sendo tomados pela raiva. E quando nós vamos sendo tomados pela raiva, tomadas pela raiva, as nossas emoções começam a ficar envolvidas naquilo, e os nossos olhos começam a ver o que não existe, e a nossa imaginação começa a criar mundos e fundos. E nós, ao invés de combatermos o mal dentro de nós, começamos a combater os outros. Começamos a lutar contra os outros. Eu escrevi ainda há pouco tempo um livro sobre as famílias. O padre Cleidmar também escreveu um livro lindo sobre as famílias. Ele vai falar um pouquinho no final. Eu estou até com um livro aqui, me perdoe, padre. Deixa eu relembrar o nome para não falar errado na frente do autor, né? 40 dias pela restauração da família. O padre já foi mais ousado. Ele escreveu 40 dias. O meu foi 7 passos para restaurar sua família. Mas nós que refletimos sobre a família, como sacerdotes que atendemos os casais, o padre com certeza na sua paróquia, na sua atividade pastoral também vê, nós percebemos que às vezes as famílias estão implodindo, gente, estão sendo destruídas, porque as pessoas não combatem mais o mal dentro de si, as pessoas combatem umas às outras. É a mulher que declarou uma guerra contra o esposo, é o esposo que declarou uma guerra contra a esposa, é o genro que declarou uma guerra contra a sogra, é a sogra que declarou uma guerra contra o genro, e assim sucessivamente nós vamos nos matando. Mas a leitura está dizendo, não é a tua sogra que você tem que combater, não é a tua esposa, é aqui, o mal dentro de você. Você pode me perguntar, Padre Adriano, que lindo, mas como eu combato o mal assim dentro de mim? O que Santo Agostinho nos dizia? Que não tem maneira melhor de combater um vício do que com uma virtude. Quer combater o mal? Uma atitude má? Faça uma atitude boa. A doutrina da igreja gira toda em torno disso, gente. Santo Tomás de Aquino e tantos outros que nos ensinaram que a gente precisa cultivar a virtude. E o que é cultivar a virtude, Padre Adriano? Você pode me perguntar. Em primeiro lugar, você cultiva a virtude contrária à raiva, por exemplo, quando você se decide a viver o amor. A virtude que combate a ira, essa ira que levou Caim a matar o seu irmão, é a caridade, é o amor. A virtude que combate essa raiva que se torna inveja, é a paciência. E como às vezes nos custa ter paciência, é ou não é verdade? Como às vezes, tem gente que está assim, né? Não precisa concordar tanto também, que você está se entregando, né? Entregando a situação. Eu confesso, como para mim às vezes me custa ter paciência. E tem gente que fala, conta até 10, né? Mas quando você está mesmo espiritado, você lembra de contar? Eu vou ser sincero, eu não lembro de contar. Quando subiu o sangue, né? E sobe um sangue, meu pai quando fica bravo, a veia da testa faz assim, quando eu vejo a veia da testa dele pulsando, eu faço sinal vermelho, ó, perna para que te quero. Não adianta, claro, cada um vai ter que descobrir uma maneira inteligente de lidar com a raiva. E diga de passagem que a raiva é um mecanismo de sobrevivência. O homem primitivo, quando ele sentia raiva,
que acontecia? A mente dava um comando para o corpo liberar uma descarga de cortisol, que é o hormônio da adrenalina, da agitação. Para quê? Para ele fugir do perigo. Parecia um bicho ali, descarga de cortisol. O cortisol prepara você para a luta, não é? O homem primitivo estava preparado para a luta. Quando acontece a raiva, só que hoje em dia a gente não é mais o homem primitivo, a gente não pode sair dando soco, né? Facada. Então o que acontece? Quando você está com raiva, vem aquela descarga de cortisol, você fica pronto para a luta, só que você tem que entender que você não vai lutar contra ninguém, a não ser contra você mesmo. Vem o cortisol, e quando tem cortisol demais, vai gerando estresse, vão gerando doenças, baixa a imunidade, como diz minha sobrinha, baixa a humanidade, não é? A imunidade e a humanidade também, que você fica menos humano. Mas é um elemento humano, natural, a raiva. Mas como eu e você lidamos com a nossa raiva? Dicas de passagem, não é reprimir a raiva, fazer de conta que ela não existe. Que o que você reprime sem inteligência dentro de você acaba estourando lá na frente. Qual é o problema do lidar com a raiva? A falta de sabedoria para saber expressar a raiva com proporcionalidade. E o termo é esse, de forma proporcional. Você percebeu? Porque tem gente também que tem aquela educação que não pode contrariar ninguém, né? Aí a pessoa, tudo bem, sim eu faço, sim eu posso. Parece um gatinho, de repente do nada sai um leão lá de dentro. Meu Deus, de onde saiu esse ogro? Estava aí dentro de você? Estava. Mas por quê? Porque não sabe lidar com a raiva. A raiva precisa ser expressada. Sobretudo, eu li a entrevista de um psiquiatra hoje, que dizia que as crianças, o pai e a mãe precisa ensinar a criança a expressar a sua raiva, mas expressar de maneira proporcional. Não é expressar a raiva catando no pescoço do amiguinho, batendo a cabeça no chão, não. Expressar a raiva, você não gostou? O psiquiatra dizia, o filho precisa ter o direito de dizer, olha, eu não gostei, eu estou bravo. Dá um tempo para o filho se restabelecer daquela raiva. Você tem que saber expressar a raiva, porque senão se torna uma bomba relógio dentro de você. Mas expressar com sabedoria, expressar com proporcionalidade, porque a gente não pode mais, como homem primitivo, sair matando tudo que a gente vê pela frente. Não. Mas o que nos ajuda? Buscar a sabedoria que vem de Deus. E isso, filho, filha, através da oração. Apenas, claro, boas leituras vão te ajudar, a busca de cultura vai te ajudar, obviamente, mas é a oração que te confere essa têmpera, essa medida certa, para saber se interpretar, para saber se conhecer. Você precisa se conhecer, sabia? Você precisa conhecer o seu temperamento, o que desperta em você esse ímpeto de raiva, para você dominar a tua raiva, porque se você não domina a tua raiva domina você. Se você não domina o ciúme, hoje o Papa Francisco pregando em Roma, na Casa Santa Marta, ele dizia que o ciúme de Caim começou com uma coisinha simples, pequena, mas que foi crescendo, aumentando a ponto de dominá-lo e levá-lo a cometer esse assassinato do próprio irmão. Então você e eu precisamos buscar em Deus, através da oração, através da leitura da Escritura, obviamente, mas a sabedoria para nos administrarmos, gente. Porque quem não administra o próprio coração, como é que vai ser feliz num relacionamento? Como é que vai ser feliz como pai, como mãe? E aqui entra a necessidade do autodomínio. Nós estamos num tempo no qual as pessoas acham que tem que fazer tudo que tem vontade, tem que falar tudo que pensa. É preciso se autodominar, claro, você vai se expressar, mas com sabedoria, de maneira proporcional, nem de mais nem de menos. E isso é Deus que dá, porque senão você vai machucando as pessoas. E tem gente que fala assim, padre, eu falo o que eu penso. Cuidado você que fala o que você pensa, porque o outro também pensa, e um dia você vai encontrar alguém mais grosso que fala muito mais grosseria com você. Gente, a gentileza dentro da nossa casa, esse é o tema do Cerco de Jericó hoje, derrubando as muralhas através do amor e do cuidado. A gentileza dentro da nossa casa é capaz de fazer milagres que às vezes orações nenhuma fariam. A gentileza no falar. Você já viu aquele ditado que diz, 2 bicudos não se beija? Sim ou não? É engraçado quando você vê uma mãe, geralmente quando chega uma filha e fala assim, padre, eu não me dou com a minha mãe. Tem umas que falam assim, eu não se dou com a minha mãe. Entendi. O importante é que eu entendi. Eu tenho me esvaziado de mim mesmo. Não, você vai se esvaziar de outra pessoa, né? Mas é as redundâncias da vida. Eu não me dou com a minha mãe. Você pode escrever. Geralmente quando a filha não se dá com a mãe é porque o temperamento é igualzinho. 2 crinudas, né? 2 cantando de galo em casa.
porque aqui escreveu, não leu, o couro come, padre. Tá doido. Vem aqui em casa fazer uma visita. Não, filha, eu não quero, estou tranquilo. Já faz aquela recepção, né? Eu sou assim, eu digo a verdade. Cuidado, seja sábio. Se você quer ser feliz, você precisa ter sabedoria. Não adianta, você vai bater de frente com um crinudo, com alguém que está com a peixeira na mão, você vai com uma peixeira também, o que vai sair? A não ser facada e sangue desse relacionamento. Saiba baixar a bola quando o outro tiver com a bola muito em cima. Saiba ir com a arma da paciência enfrentar quem usa a arma da grosseria. Saiba usar a arma da gentileza para quem usa a arma da aspereza. Não é batendo de frente com um bicudo que você vai resolver e vai mostrar para ele quem manda. Não adianta, só vira uma confusão. A Bíblia nos ensina, sobretudo na carta de São Paulo aos Gálatas, os frutos do Espírito, amabilidade, mansidão. Eu vou falar sobre os frutos do Espírito ao longo do cerco de Jericó, nessas 7 noites. É preciso usar os frutos do Espírito, porque se você não age com sabedoria, você destrói a sua família, você destrói os seus relacionamentos, e depois você fala, Deus não me abençoa. Será que Deus não te abençoa? Ou será que você não está tendo inteligência para administrar você mesmo e para se tornar uma pessoa mais agradável? Ai, padre, fulano não soube me entender. Também nem você se entende, né? Como é que você quer que um outro te entenda, se você não é capaz de se interpretar e de se expressar? Frutos do Espírito. Eu vou continuar falando sobre isso, claro, ao longo do cerco, não é? Como nós costumamos fazer. Mas, filho, filha, combata com as armas certas. Depois você leia os frutos do Espírito, carta de São Paulo aos Gálatas, o último capítulo, a partir do versículo 22 e 23. Você vai entender quais são as armas que eu e você precisamos usar. Nós não vamos destruir quem está com pedras, usando pedras. Nós vamos destruir, entre aspas, a aspereza do coração dessa pessoa, usando o amor, usando palavras doces, usando a gentileza, a paciência. E quem vai nos ajudar a viver isso, gente? Quem vai tirar o coração de pedra do nosso coração e nos dar um coração de carne? Quem? O Espírito Santo. É Ele que trabalha a pedra dura da nossa alma e do nosso coração e tira o melhor de nós. Tem uma passagem muito bonita que com certeza você já ouviu. Se eu não me engano é da vida de Michelangelo, se eu não me engano, que fez aquela grande escultura de Davi, linda, fantástica. E não lembro se foi Michelangelo ou Leonardo da Vinci, mas enfim, foi um grande artista italiano, grande escultor, com outros dotes, que deram uma grande pedra para Michelangelo, uma grande pedra, e ele começou a esculpir, os seus alunos o acompanhando. Depois de um tempo, ele chamou os alunos, e os alunos viram aquela obra de arte linda, Davi, a estátua do rei Davi, fantástica, contornos no nariz, contornos até a sobrancelha do rei, perfeita naquela pedra. Aí todo mundo estupefato com Michelangelo, perguntaram a ele, mas mestre, como o senhor fez isso com aquela pedra bruta, grande, dura, sem forma? Sabe o que ele respondeu? Essa linda obra de arte já estava aí, dentro dessa pedra. O que eu fiz foi retirar os excessos. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Retirar os excessos, para que a obra-prima, a obra de arte que existe dentro de você, o Filho de Deus, a Filha de Deus, venha à tona com uma força tremenda e transforme os seus relacionamentos e a sua família. Amém? Você acredita nisso? Está disposto a viver isso? Sim ou não? Então vamos ficar em pé. Quero chamar o querido Padre Cleidimar aqui para cantar conosco. Pode aplaudir com força. Quero chamar o querido Padre Cleidimar. Pedir até um microfone aqui para ele. É ou não é esse processo, Padre? Esse processo, sim. Eu estava crescendo demais. Eu tive trauma porque eu parei de crescer. Mas, olhando aqui, estou vendo que o que os relacionamentos fazem com cada um de nós. Muita gente com um semblante de preocupação, muita gente com um semblante triste. Deus não quer você dessa forma. E depois da peregrinação que você fez da sua casa, do seu trabalho, depois do dia inteiro de trabalho, a condução que você pegou, ou então você veio de carro, pegou o trânsito que é aqui em São Paulo, eu não tenho dúvida de que Deus já está operando maravilhas na sua vida, amém? Fala para o teu irmão aí, você não veio aqui em vão.
Deus já ouve a sua oração. Amém? Então, a primeira coisa que aconteceu para que Deus realmente faça a graça acontecer na sua vida, foi de você ter saído de onde você estava para estar aqui. Então, nessa peregrinação, o Senhor já começou já a realizar essa graça na sua vida. Então, feche seus olhos um pouquinho e vamos pedir ao Senhor que pelo Espírito Santo, que essa libertação, essa restauração interior aconteça dos nossos relacionamentos, as decepções que você teve, tanto lá na sua casa quanto no seu trabalho, enfim, com a sua família. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus então venha forte, venha com poder sobre a nossa vida e faça algo novo. E ao término desta Santa Missa, ao término desse momento, desse cerco de Jericó, em especial nesse primeiro dia, você saia daqui radiante de alegria e sabendo que por mais que o seu problema seja grande, o nosso Deus é maior ainda. Amém? Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós. Reaquece os corações em ti. Vem com poder mudar a nossa vida, mudar a nossa vida. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós. Reaquece os corações, reaquece os corações em ti, vem com poder mudar a nossa vida, mudar a nossa vida. Levanta as suas mãos e clama. Vem, Espírito, vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem, Espírito, vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sarar nossas feridas, vem sarar nossas feridas, curar os corações, renovando o sentimento, trazer luz às emoções. Vem mudar a nossa vida, novo rumo em direção, nos mergulha em águas puras, reaviva os carismas e a nós. Vem, Espírito, vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem, Espírito, vem sobre nós. Vem sobre nós. E põe a mão no seu coração, em seu peito, e reza assim comigo. Pai amado, Pai querido, Pai amado, bem Pai forte, querido. Pai amado, Pai querido. Pai amado, Pai O querido. Senhor conhece tudo, O Senhor conhece e tudo sabe tudo e sabe o que tudo se passa em minha vida o que se passa em minha vida e também em minha família. e também em minha O família. Senhor sabe O Senhor dos sabe meus sofrimentos, dos meus sofrimentos, das minhas alegrias, das minhas alegrias, dos meus problemas. dos meus problemas. O Senhor sabe tudo da minha vida. O Senhor sabe tudo E o da Senhor minha sabe tudo vida. também na minha casa. O Senhor sabe tudo também na E minha eu te casa. peço, Senhor, E eu te peço, começa Senhor, hoje, que começa aqui, hoje, nesse primeiro grupo, nesse primeiro cerco de Jericó. nesse primeiro cerco de Jericó. Começa em mim, Senhor, Comece em a mim, Senhor, a transformação da minha família. da minha família. Senhor, Senhor, fortaleça o meu coração, fortaleça o meu que eu coração, seja mais forte. que eu seja mais forte. Se eu sou uma
uma pessoa melindrosa, Se eu sou uma pessoa melindrosa, fraca, frágil, transforma-me numa pessoa forte. transforma-me numa pessoa Como o forte. Senhor é forte. Como o Senhor é forte. Transforma, Senhor, Transforma, as minhas as tristezas minhas em tristezas alegria. em alegria. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, a Senhor, resolver os meus a problemas, resolver os meus a não problemas. fugir dos meus problemas, A não fugir dos mas meus enfrentar os meus problemas, Mas enfrentar os e meus os problemas da minha família, os problemas da minha e família. vencer. E vencer. Eu vou vencer, Senhor, os problemas na minha Os casa, problemas da minha na minha casa, família, na minha porque o família. Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Dai-me essa certeza Dai-me essa certeza que o Senhor já está agindo em mim, que o Senhor já está agindo que já em está mim, agindo em minha casa. agindo em minha casa. Eu vou vencer, Eu vou vencer. porque eu não estou Porque eu sozinho. não estou sozinho. O Senhor está comigo. O Senhor está Vem, comigo. Espírito Santo, Vem, Espírito fortaleça-me, Fortaleça. dai-me uma nova força, Dai-me uma nova força. que eu não desista da minha casa, Que eu não desista que eu não da minha desista da casa. minha Que família. eu não desista da minha família. Fortaleça-me, Senhor, Fortaleça-me, que eu não Senhor. desista Que eu não de desista rezar, de estar em Tua de presença, estar em tua presença, de unir-me a Ti de unir-me a Ti todos os dias, todos os momentos, todos os em momentos, especial, em especial, dos momentos mais difíceis, dos momentos mais difíceis, que eu entenda que eu entendo quanto eu estou crescendo, quanto eu estou crescendo, também com sofrimento. também com sofrimento. Mais uma vez, Senhor, Mais uma vez, eu Senhor, proclamo, eu proclamo, vou vencer esses problemas vou vencer esses na minha problemas, casa, na minha na minha casa, família, na minha família, porque o Senhor está comigo. porque o Senhor está comigo. Estenda suas mãos para um mais ou menos da tua casa e fala: Senhor, visita a minha casa. Senhor, visita Espírito a minha Santo, casa. Espírito ser Santo, presente na minha casa, ser presente na em minha cada casa, um da minha família. em cada um da minha família. Aqueles que têm um coração duro, Aqueles que têm um coração transforma no duro, coração de carne, transforma no coração de carne, coração dócil, coração à dócil, tua vontade. a tua vontade. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito Santo. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito Santo. Vem, Espírito E canta bem Santo. forte. Vem, Espírito, vem sobre nós. Vem sobre nós. Pensa em cada um da tua casa, da tua família. Vai. Vem, Espírito, vem sobre nós. Vem sobre nós. Só você canta. Canta, vai. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito, vem. Espírito, vem sobre nós. Vem sobre nós. Agora faz o sinal da cruz na testa desse irmão que está aí do teu lado, selando o que o Padre Zandoná pregou, que fique gravado aí na sua mente e também em seu coração. Amém? cançãonovaplay.com. Assine já!